Nós temos aqui às costas o escritório da SS, onde eram feitas comidas, a entrada do campo de concentração. Vamos lá, na entrada no campo, subindo campo de força, porque começou a abrição de boca aqui, que é a área que antepara os muros que nós vimos anteriormente, para disfarçar o que haveria para frente do campo de concentração. Estamos adentrando então em Sachsenhausen, subindo o campo de força em 1, 2 e 3, respeitando a egrégora do local. E vamos que vamos. Olha o tamanho disso aqui. Ele explica. Se você pusesse o pé no pedrisco, os guardas tinham autorização para alvejá-lo. O pedrisco é justamente pelo barulho que ele faz, servindo como um alarme de fuga. É bastante interessante que a política do terror que era feita. Existe uma escala de marcação de alguns triângulos na roupa dos indivíduos para que eles pudessem ser classificados como bandidos, judeus, homossexuais, negros e assim por diante, dividindo o grupo em castas também. Nós tínhamos aqui cerca de 300 guardas, um censo aí de 1 para 100 mais ou menos. E por que eles não se revoltavam e saíam, fugiam? Porque havia uma divisão de castas aqui também, e uma política de terror e punição extrema que fazia com que ninguém se rebelasse contra o sistema. Alguns prisioneiros do campo, dependendo do nível hierárquico que eles eram classificados, eles tinham autorização, eles eram alocados para trabalhar em fábricas e tinham como moeda possibilidade de compra de cigarro e roupas íntimas, underwear. E era também mais um mecanismo psicológico de controle para que alguns prisioneiros se sentissem parte do sistema, onde eu trabalho, ganho e tenho meu dinheiro para gastar. Alguns outros dados interessantes aqui. A gente vai entrar agora no necrotério, onde eram encaminhados os corpos dos mortos, também para testes pós-morte. Nós temos aqui atrás não mais, mas uma área onde era um prostíbulo. A prostituição aqui na Alemanha é proibida, e as prostitutas que eram encaminhadas para cá, elas tinham como um certo privilégio trabalhar como prostitutas para os agentes da SS, e aí elas tinham alguns privilégios A ironia que o nosso guia traz é o fato de serem prostitutas, terem uma atividade ilegal, mas que se tornava de certa forma legal para os soldados e adquirindo certos privilégios. Fui presa porque sou prostituta, mas exerço a prostituição aqui para obter certos privilégios e sobreviver. Entrando então ao necrotério, onde alguns testes foram feitos, não alguns, vários. Digo a vocês que o campo vibratório aqui é bastante difícil. Salve nossa mãe chuva, que veio trazer um pouco de limpeza nessa egrégora aqui. Melhorou bastante o caminhar. A gente está caminhando por
pelo crematório. É explicado que o sistema foi implementado posteriori, quando Himmler percebeu que muitos soldados estavam, muitos membros, executores da SS estavam entrando em depressão e tomaram contato com. E aí é instalado o processo de cremar os corpos. Ainda havia um problema de transporte tá? Porque os corpos eram executados aqui, muitas vezes transportados para um crematório externo, mas tínhamos um problema de um acidente, os corpos serem expostos, era uma propaganda negativa e aí instala-se então aqui o processo de cremação coletiva aí dos corpos executados. Isso aqui é um pouco da tecnologia do extermínio. Em 1943 tem o desenvolvimento aí dos gases de extermínio, o Zyklon B. Muitos foram experimentados antes e aí por uma questão de otimização do processo de extermínio, nós temos então as câmeras de gás, onde as pessoas eram encaminhadas para o banho. Olha, você vai para lá, um efeito psicológico, vai tomar um banho e tal, e aí ela entrava numa sala, era literalmente asfixiada pelo gás, o Zyklon B. Os corpos eram encaminhados aqui pelos crematórios, onde foram cremados aí cerca de 600 corpos por dia. As cinzas eram recolhidas e depois encaminhadas distribuídas aí ao longo da cidade de Berlim. Uma tecnologia otimizando o processo de extermínio do ser humano. Uma prisão dentro de uma prisão. Aqui foi usado pela Gestapo, alguns prisioneiros de políticos e espiões, alguns dos espiões da MI5, ingleses. Aqui nós estamos dentro de um alojamento, cerca de 300 pessoas ficavam alocadas. Explica que as pessoas tinham 20 segundos para fazer suas necessidades, independente do que elas tinham, o que elas iam fazer, e caso elas passassem desse tempo, elas eram punidas, passíveis de punição.